Porque Deus abençoou duas pessoas que mentiram, como foi Abraão e Isaac. Olha, por que Deus abençoou esses mentirosos, né? O texto que a pessoa se refere aqui, ali a gente viu, lá em Gênesis 12, no texto de Gênesis 12, a gente viu aquele episódio onde Abraão tinha saído da sua terra e estava seguindo, e de repente teve uma grande seca, uma grande fome, e ele decidiu ficar no Egito. Deus mandou ele seguir e ele decidiu ficar no Egito. E chegando no Egito, ele teve medo de que as pessoas, né, ali se interessassem por Sara e matassem ele. E ele mentiu, né? Combinou com Sara, mentiu para dizer que ela era irmã. E naquele momento ali eles mentiram, a gente viu esse episódio, tá? E depois eles saíram, Deus os libertou de lá do Egito, tudo bem. Então aquela ali foi uma mentira. Agora assim, o pior não é isso. Não é só ter mentido aí. O pior, tem uma outra passagem também, que a gente não chegou a ver essa semana, mas no capítulo 20, aconteceu a mesma coisa. Eles passam por Gerar, uma outra região, e o rei de Gerar era Abimeleque, está no capítulo 20 de Gênesis. Eles fazem exatamente... E olha, Sara já era velhinha ali. Sara já era idosa. Eles fazem a mesma coisa. Com medo ali do que poderia acontecer, eles mentem. E Abimeleque depois chega, vem cá, por que você mentiu? E ele ainda foi dizer, não foi uma mentira completa, porque na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão, né? Ela era meia-irmã de Abraão mesmo. Mas ele se defende ainda que não foi uma mentira, mas foi uma mentira. Ele disse que não era esposa, e era esposa. E aí, eu estava pesquisando, esse parece que era um costume. Isso não era uma coisa da cabeça de Abraão. Parece que era um costume naquela região, esse mal de pegar, né, para se apossar. Quando passava um forasteiro, e se a pessoa queria a mulher daquele homem, matava o homem e ficava com a sua mulher. E era um costume também de pessoas mentirem por isso. E sabe o que aconteceu? Com Isaac aconteceu a mesma coisa. Isaac, no capítulo 26, você pode acompanhar no capítulo 26 de Gênesis, Isaac já era casado com Rebeca e passa pelo mesmo lugar que Abraão tinha passado, em Gerar. E lá o rei ainda era Abimeleque também. E Isaac faz a mesma coisa. Diz que Rebeca é sua irmã. E depois é revelado ali que não era e tudo mais. E o rei Abimeleque chega para Isaac, por que você está fazendo isso? Quer trazer maldição sobre a minha vida? E Isaac mentiu também ali mais uma vez. Tá? E aí a gente pode... Isaac foi ricamente abençoado, Abraão foi ricamente abençoado. E aí a gente pode perguntar, né, a pergunta que foi feita. Qual foi a pergunta que foi feita? Por que Deus abençoou pessoas que mentem? Olha, eu poderia dar diversas respostas aqui para essa pergunta. Eu poderia começar respondendo que Deus é soberano. Ele faz o que ele quer. Tá? Então não sou eu aqui que estou para dizer o que é que Deus deve fazer, como é que Deus faz. Tem muita gente tentando enquadrar Deus, né? Bota Deus numa caixinha, não. Deus é assim, assim, assado. Não. Deus é ilimitado, né? Deus, ele faz ali muitas coisas que a gente às vezes não entende, tá? Mas
A gente precisa entender também uma outra coisa, que é o seguinte: Deus, ele sempre será fiel às suas promessas. Então Deus havia prometido que ele iria abençoar Abraão e fazer a partir de Abraão uma grande descendência. Então Deus havia prometido. Deus havia prometido a Isaac. E isso aqui é uma coisa, né? Isaac, quando mente, Deus tinha acabado de dizer. Olha só, se você pegar o capítulo 26 de Gênesis, olha só, ele diz assim, ó, o Senhor, no verso 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Gente, Deus promete isso, Deus diz que vai abençoar. Se ele diz que vai abençoar, ele abençoa. O problema foi Isaac que não confiou aqui. E aí a gente precisa entender o seguinte: Deus não abençoa a mentira, ponto. Deus não abençoa a mentira. Não é isso, certo? Porém, o mentiroso, né, vamos chamar assim, né, quem mente é mentiroso, ele bota logo um adjetivo, tá? Ele está sujeito às consequências da sua mentira. Abraão, qual foram as consequências da mentira dele? O rei lá dormiu com a mulher dele. Depois ele passou uma vergonha ali, né, em toda a região. As consequências da mentira, todos nós estamos sujeitos, né? Vamos sofrer as consequências da mentira. Mas outra coisa que a gente poderia responder aqui também é o seguinte: se Deus abençoasse apenas as pessoas que nunca mentiram, levanta a mão quem seria abençoada. Precisa levantar a mão não, viu? Nem precisa se constranger aí não. Isso é um fato. Se Deus fosse abençoar apenas as pessoas que nunca mentiram, né, quem é que seria abençoado? Me diga. Alguém seria abençoado aí? Deus não abençoa o perfeito. Ele quer nos tornar perfeitos, quer nos aperfeiçoar. Mas Ele não vai nos abençoar porque nós somos perfeitos. Gente, existem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que se deram muito bem e muito mal com a mentira. Né? Mas viveram as suas circunstâncias. Eu poderia lembrar aqui, né, do exemplo de Raabe. Raabe está lá na história de Josué. Quem sabe um dia a gente conta essa história aqui em Grandes Histórias. Né? A gente pode contar a história de Raabe, mas Raabe, ela era uma prostituta e ela vivia em Jericó, e foram os espias lá, foram ver ali em Jericó, e Raabe protege os israelitas, tá? E depois o rei lá chega, manda lá alguém dizer para Raabe: cadê os caras que estavam aqui? Coisa e tal, e Raabe diz: não, eles já foram, eu não sei quem são. E Raabe estava mentindo, eles estavam escondidos ali em cima. E Raabe, né, depois ela entra, nada mais, nada menos, para uma linhagem, aí ela, né, que vai ser a descendência de Davi, de Jesus. Só que Raabe era uma prostituta, ela vivia no meio do paganismo. Aqueles eram os princípios dela, tá? O seu princípio era aquele. Então, a questão é o seguinte:
Deus iria transformar a vida de Raabe. Existem outros exemplos de pessoas que mentiram. A gente viu no livro de Atos, lembra no livro de Atos? Lá a gente viu uma história, a gente viu no livro de Atos, em Atos 5, teve uma história de um casal que mentiu. Porque aí você pode estar pensando aqui agora já, né? Ah, pô, a turma mentiu e foi abençoada, então eu posso mentir e vou ser abençoado também de boa, né? Tudo bem, não tem problema nenhum, uma mentirinha, né? Aquele negócio de gente que diz, né? Mentirinha santa. Que mentirinha santa o quê? Não existe mentirinha santa, não. Mas tem gente que pode estar achando, eu posso mentir e tá tudo bem, tudo de boa. Teve um casal lá em Atos, Ananias e Safira, lembra de Ananias e Safira? Eles mentiram ali quando venderam uma propriedade, foram trazer o dinheiro, dizendo que tinham vendido, estavam trazendo, né? Porque era o dinheiro da propriedade. E ali eles, aconteceram o quê? Foram fulminados, eles morreram. Morreram. E sabe qual é a diferença de Raabe para Ananias e Safira? Raabe era uma pagã, não era discipulada ainda. Ananias e Safira eram discípulos e mentiram como discípulos. Ou seja, ali Deus fulminou. Isso quer dizer que eles não foram salvos? Não, não quer dizer. A gente não está falando aqui de salvação. Mas eles foram fulminados ali. Tá? Pode ser que eles fulminados, aí no juízo Deus vai chegar lá, mas rapaz, como é que você fala um negócio desse? Ali eu não precisava mais de você, mas aqui vamos, né? Aí Deus pode ter. Aí é o problema de Deus com eles lá. O fato é que a mentira, ela é algo que precisa ser banido da nossa vida. Sabe por quê? Mentira é o oposto de quê? De verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E a mentira é o oposto de Jesus. Aliás, o próprio Jesus, em João 8, deixa eu abrir aqui para não falar sem ser o texto direitinho. Em João 8, Jesus diz assim, ó. Olha só, em João 8, 42, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas daquele que me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus está dizendo aqui que o diabo é o pai da mentira. Tá? Então a gente precisa entender. Eu posso ser abençoado, a minha vida pode ser abençoada e eu ter cometido pecado, erros, mentiras, sem dúvida. A questão é que os meus erros, os meus pecados vão trazer para a minha vida eu perder os aspectos da vida abundante, ou seja, eu vou pagar consequências aqui. Mas abençoado, a bênção de Deus, Deus vai cumprir as bênçãos na sua promessa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir.